Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Hoje nós vamos conversar com um estudante que acaba de fazer um intercâmbio muito legal em Portugal e ainda foi com todas as despesas pagas. E por falar nisso, para você que é aluno de qualquer curso de graduação da UDESC, o Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, o famoso PROME, está de volta e turbinado. Corre lá para se inscrever até 20 de setembro neste edital do PROME, que vem com muito mais bolsas. Então, ouça esta entrevista com o bolsista do PROME para saber como é esta experiência e fica com a gente até o final, que vai ter mais informações sobre como se inscrever. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, a gente vai conversar hoje com o Gabriel Akira, que é estudante de economia aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele estuda no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, conhecida como ESAG, aqui em Florianópolis. E ele vai contar para a gente a experiência dele em Coimbra, Portugal, onde ele está nesse momento estudando lá, fazendo intercâmbio. E ele foi com uma bolsa aqui de um programa da UDESC que a gente vai explicar daqui a pouco qual é. E conversando aqui com a gente também está a Júlia Rabelo, que é da equipe do podcast, estudante de administração e bolsista aqui do podcast, que vai conversar com a gente aqui com o Gabriel também nessa conversa de hoje. Gabriel, bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado, Carlito. Obrigado, Júlia. Estou muito feliz de estar participando aqui e poder contar um pouco aqui da minha experiência em Coimbra. Então, o Gabriel está em Portugal, ele viajou por meio de um programa que a UDESC tem, que se chama Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, o PROME. E esse programa ele é bem bacana porque ele fornece para o estudante que é selecionado ali no edital, né, todo semestre é publicado um edital, tem um processo seletivo, e o estudante que é selecionado, ele viaja com uma bolsa, ele tem passagem paga, seguro de saúde, e recebe também uma grana para ficar lá no local de destino do intercâmbio, né, durante o período de estudo dele. O Gabriel, como é que foi o processo seletivo aí para você conseguir essa bolsa aí do PROME? Conta para os colegas aqui como é que faz para conseguir essa bolsa. Então, o PROM é basicamente o que você disse. A universidade é uma bolsa que a universidade dá para a mobilidade internacional. Você pode escolher alguma universidade que a UDESC tem convênio e você ganha as passagens, como você disse, e seguro-saúde e um dinheiro para viver no país que... Aí, se você for para os Estados Unidos, você ganha em dólar. Se você for para a Europa, você vai ganhar uma bolsa em euro. O processo seletivo, basicamente, você precisa ter alguns critérios, né? Mas, assim, o critério de seleção, basicamente, é a melhor nota do pessoal que está participando. E, Gabriel, no teu caso tem uma particularidade ali, porque tinha uma pandemia no meio, né? Você passou nesse edital já faz um tempo e teve que aguardar aí para poder viajar, né? Conta como é que foi essa tua saga aí. Exatamente, então eu peguei minha bolsa, eu estava no terceiro semestre, foi em 2019 ali. E assim, depois que você ganha a bolsa, você tem um período muito curto para você ir atrás de visto, todo tipo de coisa. Então, quando eu ganhei a bolsa, eu teria que ir no semestre seguinte, eu fui atrás de visto, só que eu tive problema para tirar o meu visto, então eu não consegui ir logo em seguida no semestre seguinte. E no semestre subsequente, aí deu a pandemia. Aí quando deu a pandemia, a universidade achou melhor eu não ir no período de pandemia. Aí tive que aguardar aí mais ou menos os 2 anos aí de pandemia até vir agora nesse semestre. Mas assim, o importante assim, caso alguém vai procurar a bolsa, é você tá muito esperto em conseguir tirar o visto o quanto antes para conseguir ir direto. Tá aí já uma boa dica então, né? De providenciar essas questões, ainda mais para Portugal, o pessoal costuma dizer que demora, né? Como é que foi no teu caso? Demorou para você conseguir o visto? Exatamente. Assim, tem pouca informação na internet, tem uma empresa, geralmente você faz para uma empresa
que é essa empresa responsável para fazer visto, só que é sempre um processo muito difícil, demora, é muito documento para trazer, as informações não são tão claras. Então, ajuda muito também você ir, tem muito grupo, assim, no Facebook, no WhatsApp, que o pessoal vai tentando, de vários estudantes que estão tentando fazer a mesma coisa, que o pessoal vai te ajudando. Mas as informações não são muito claras na internet, então é difícil, então é fácil de se perder. Então é importante sempre ir atrás de ajuda ou perguntar pro pessoal que também já fez intercâmbio, que eu acho que pode ajudar muito. Júlia, você quer continuar? Sim, claro. Gabriel, por que você escolheu Coimbra e Portugal em específico? Então, foi uma situação engraçada, na verdade. Quando eu me inscrevi pro Promi, eu nem esperava ganhar a bolsa, na verdade. E aí eu não tinha me preparado, eu não tinha pensado, qual universidade que eu vou escolher se eu ganhar, coisa do tipo. No processo seletivo, você pode escolher universidades de países de língua inglesa, porém você tem que ter algum tipo de certificação que você fala inglês, então TOEFL, coisa do tipo. E eu não tinha. Então eu tive que escolher Portugal. Aí para escolher, então como eu escolhi Portugal, e o Portugal também é bom porque o custo de vida dentro dos países da Europa, o custo de vida é bem mais baixo que os outros. Então, se você quer para viver em Portugal, o dinheiro da bolsa do Promi é excelente para viver em Portugal, você consegue viver tranquilo, mas para viver, por exemplo, na Inglaterra já é muito mais, já teria que pegar dinheiro à parte para conseguir viver lá, ou na França, por exemplo. Aí para escolher Coimbra, aí foi uma coisa meio eu coloquei no Google, melhor universidade de economia em Portugal. Aí fui olhando a lista, né? Então tinha a Universidade do Porto, a Universidade do Minho e a Universidade de Coimbra, que estavam ali nas melhores. Aí a Universidade de Coimbra, assim, ela já é mais conhecida que as outras duas. E eu olhei as matérias que eu poderia fazer e fazia mais sentido. Aí eu acabei escolhendo Coimbra. E, Gabriel, quando você chegou aí em Portugal, como é que foi teus primeiros dias aí? Teve alguma recepção na universidade? Como é que foi teu contato aí com os portugueses? Conta um pouco pra gente aí, como é que foi a tua chegada. Então, quando eu cheguei, assim, era a primeira vez que eu ia estar saindo do Brasil. Então, é uma loucura, né? Peguei o avião, então meu avião foi Floripa, Rio, Rio, França, França, Porto, e Porto eu peguei um ônibus para vir para Coimbra. Então, assim, tem toda essa confusão para chegar. Eu entrei num grupo de WhatsApp, aí um pessoal já me ajudou, não exatamente a universidade, mas esse grupo de brasileiros, estudantes brasileiros que estão fazendo mobilidade, foi me ajudando. O centro da onde eu estudo, que é o centro de economia, tem uma recepção ótima. Então a gente tem um dia que é o Welcome Day, então o pessoal vai lá, explica tudo, dá brinde, fala como vai ser as coisas. Então foi bem tranquilo, na verdade, porque eu tive muita ajuda, tanto da universidade quanto do pessoal que também está fazendo intercâmbio comigo e de outras universidades do Brasil. E como tá sendo morar em Portugal, assim, como um todo? Tá gostando em relação ao custo de vida, conforto? Tá incrível, incrível. Aqui, assim, você tem a oportunidade, por mais que é Portugal e você pode falar português, mas assim, você conhece gente do mundo inteiro. Coimbra é uma cidade que é basicamente a universidade. Tem gente do mundo inteiro aqui em todo lugar, né? Então você acaba conhecendo pessoas de diversas nacionalidades, fazendo amigos do mundo inteiro. Então a experiência pessoal aqui de Portugal está sendo incrível. Também relação técnica, a universidade é muito boa, eu faço matérias assim muito interessantes, professores muito bons. Custo de vida, assim, o Promi, ele te dá uma bolsa de 600 euros. 600 euros aqui em Portugal. Eu, no caso, assim, você consegue achar aqui em Coimbra, uma casa por mais ou menos 200 euros, assim, de aluguel. E sobra 400 euros para você viver. E, assim, aqui tem um restaurante da universidade, você tem seus gastos. Claro que nos primeiros meses você tem mais complicação, né? Porque você sempre acaba tendo que se adaptar. Mas depois dos meses seguintes tá super tranquilo, assim, em questão de. Eu vivo uma vida bem parecida em relação ao conforto, parecido com o que eu via em Floripa, morando sozinho. Só que aqui eu ainda consigo, sei lá, se eu quiser, dá pra viajar final de semana, né? Porque eu tô na Europa, então é muito barato você viajar pra qualquer país, coisa do tipo. Então a experiência está sendo fantástica, tô conseguindo viajar bastante, conhecer gente do mundo inteiro e tranquilo, assim, em relação a conforto e custo de vida. Ô, Gabriel, dá uma ideia então de como é estudar em Coimbra. Então, Carlito, aqui a universidade tem muita história. A universidade tem mais ou menos tem 732 anos de história. Então aqui eles levam muito a sério essa questão da tradição. Então o pessoal aqui tem um traje, que é um traje que é tipo uma roupa do Harry Potter. É até engraçado assim pra gente ver assim que o pessoal tem todo tipo de regra para entrar, coisa do tipo, e tem assim vários eventos na universidade que envolve toda a tradição, o jeito que você tem que entrar, o jeito que você tem que
alguns rituais que você tem que fazer com seus professores, o jeito que é a prova, mas então envolve muito isso, né? Tem esse meio lema na universidade, que é uma universidade da tradição, só que também envolve tecnologia e novidades, coisas do tipo. Aqui o ambiente é muito interessante. Eu estudo aqui em dois centros, na verdade, né? Que são um pouco diferentes os dois centros. Então, o centro que eu estudo em um centro que eu faço as matérias de economia, que é o centro de economia, que aí é uma coisa, é engraçado, que é parecido, assim, com a ESAG, até o prédio, assim, é meio parecido. E eu também estudo no centro de engenharia informática, que eu pego algumas matérias de ciência no curso de ciência de dados e ciência da computação, que também lá é outra, essa vibe um pouco diferente, né? Mas é bem legal. Gabriel, tu falou um pouquinho sobre que em Portugal tem muita relação com pessoas do mundo todo, né? Você tem relação com colegas dentro da universidade de outros países? E como é essa relação? Ó, assim, eu tenho um amigo da Itália, tenho um amigo da Bélgica, Espanha. Tem esse convívio, né, que são os estudantes que vêm aqui fazer 6 meses e voltar, né? Então tem... vai ter um evento Erasmus que cada aluno vai ter que trazer uma comida do seu país e, enfim, se reúne muita gente e faz isso. Vai ter um evento que o pessoal vai num bar e vai... Cada país tem sempre uma interação. Aí você acaba conhecendo o pessoal dos outros países. Eu, pelo menos, conheço o pessoal dos mais outros países desses eventos que acontecem do Erasmus. Na universidade em si, aí meus amigos são mais de Portugal. E essa troca, essas conversas, esse contato que você tem com gente de culturas diferentes, de países diferentes, tem um impacto aí na tua experiência de intercâmbio? Sem dúvida, estudar com gente do mundo todo te dá, enfim, você acaba aprendendo muita coisa e, assim, a primeira coisa é que você consegue, a primeira coisa técnica, assim, é que você consegue melhorar muito seu inglês. Mas, além disso, né, e o que vai te agregar é justamente isso, né? Conhecer uma cultura totalmente nova, algumas coisas que você faz aqui no Brasil que são muito iguais que fazem lá, coisas que são muito diferentes, mas, enfim, é muito legal e agrega. Eu acho que a parte importante do intercâmbio com certeza é isso, né? A interação com pessoas que têm culturas totalmente diferentes. Eu queria que você falasse um pouco, detalhasse um pouquinho mais assim, o que que você acha que você vai trazer de volta do intercâmbio aí na bagagem, tá? Qual o impacto que você acha que essa experiência vai ter, assim, não só do ponto de vista acadêmico, assim, para a tua formação, mas até como pessoa mesmo? Assim, como eu tenho que pensar melhor sobre isso, assim, mas, assim, como eu tô vivendo isso agora, talvez as minhas conclusões não vão estar 100% fechadas ainda. Mas, assim, então, vamos primeiro do ponto de vista técnico. Então, do ponto de vista técnico, como eu peguei matérias. Tipo, a matéria de economia que eu faço é muito legal, mas também poderia aprender essas matérias. Iam ser tão boas quanto se eu estudasse na ESAG. Mas eu pego matérias no curso de ciência de dados, engenharia da computação, que é um curso totalmente diferente, abordagens totalmente diferentes. Então, e aí eu estou evoluindo nessa parte de programação, estatística, que também tem tudo a ver com economia. Então, como a experiência de estar em outro curso também está me agregando muito, isso do ponto de vista técnico, além de estar conseguindo falar inglês muito melhor. Agora, para me mudar como pessoa, com certeza eu tô diferente no. Eu tô mudando assim. Você é colocado em um ambiente completamente diferente, em outro país, e de novo, né? Pessoas de outros lugares, interações com pessoas muito diferentes que você está acostumado. Você acaba se forçando a, enfim, a interagir mais e pensar um pouco, você acaba mudando, né? Então, pessoalmente é isso. Você, além de ter um olhar diferente, né, sobre o mundo, de como é a Europa, por exemplo, como é a Europa, que a gente do Brasil não tem essa realidade, como é uma pessoa da Europa, como que é mais ou menos o comportamento aqui do pessoal. Então, isso vai te agregando e vai também te mudando pessoalmente e também mudando a sua percepção de você acaba, tipo, muitas vezes o pessoal aqui do Brasil sempre fala, né, que a gente acaba se percebendo mais brasileiro quando a gente vem pra cá, mas também pega um pouco da cultura do outro pessoal e sempre tá aprendendo sobre outras culturas e, enfim, se desenvolvendo pessoalmente. Gabriel, você tem algumas dicas que gostaria de saber antes de ter ido para o seu intercâmbio, tanto sobre o intercâmbio sobre o país? A dica geral é assim, procure alguém que já fez o intercâmbio antes, vai atrás, acha o grupo de Facebook, acha o grupo de WhatsApp, coisa do tipo, ou pergunta para alguém da universidade que já fez uma coisa parecida, para você já ter uma noção de como você vai proceder. Outra dica seria tentar, assim, eu vim aqui, o que me ajudou muito, isso foi sem querer, foi já ter um grupo conhecer um pessoal que ia fazer a mesma coisa que eu. Isso me ajudou muito, porque daí todo mundo vai se ajudando e
você já cria um ciclo social aqui mais fácil, que vai te ajudar também. Talvez se você for muito sem conhecer ninguém, sozinho, as suas primeiras semanas podem ser muito difíceis. E quanto mais gente você conhecer, mais o que você vai passar aqui 6 meses, você vai ter que criar um ciclo social para, enfim, conseguir passar esses 6 meses tranquilo. Quanto antes você fizer isso, melhor. Então, as 2 dicas é basicamente essa. Então tá, fica as dicas aí do Gabriel, né? Procurar quem já fez é sempre importante, né? E ouvir os episódios aqui do podcast. A gente tem várias experiências aí para Portugal, para vários outros países aí de entrevistas do podcast. A gente já tem mais de 50 episódios aí publicados e tem bastante informação ali. Dá uma olhada no feed ali e veja aí o país que você acha que pode ser legal, a universidade que você acha que pode ser legal, que tem muita gente contando experiência legal ali. Gabriel, muito obrigado aqui. Eu quero agradecer o Gabriel Akira, que é estudante de economia da Universidade do Estado de Santa Catarina, aluno da ESAG, o centro da UDESC aqui em Florianópolis, que tem os cursos de administração, economia e administração pública, e ele conversou com a gente sobre a experiência dele de intercâmbio, que está acontecendo nesse momento. Ele está falando com a gente de Coimbra, em Portugal, onde ele está estudando lá na universidade, na tradicional Universidade de Coimbra. Gabriel, muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast. Muito obrigada, Gabriel. Eu que agradeço, Júlia, eu que agradeço, Carlito, adorei participar. E é isso, assistam os episódios, com certeza vai ajudar se você está interessado em saber como é uma experiência internacional, ou se você vai fazer, assista, é importante. E olha só, como a gente falou lá no começo do episódio, as inscrições para as bolsas do PROME, a mesma que levou o Gabriel para Portugal, estão abertas para alunos de graduação da UDESC. São 25 bolsas para alunos de todos os centros da universidade. Na ESAG são 5 bolsas. Desta vez tem uma divisão por curso, o que aumenta a sua chance. São 2 para estudantes de administração, 2 para administração pública e 1 para economia. As inscrições, atenção, vão até 20 de setembro. Mas antes vai lá no site e dá uma olhada atenta no edital. Lá tem todas as regras para se inscrever e concorrer. E também tem o link do formulário de inscrição. Vai lá em udesc.br/exag/intercâmbio/prome. O link também está ali na descrição do episódio. Bora fazer intercâmbio? E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @intercâmbio podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @intercâmbio podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.